Amém. Fica difícil assim, né? Olha, tá bom. Não há outro lugar melhor para estar. Eu estava ali no momento da adoração, lembrando da primeira conferência que nós fizemos. Quantas estão aqui que estiveram na primeira conferência? Mulheres que marcam gerações. Eu não sei o que Deus vai nos dar para o ano que vem, mas eu só quero te lembrar. Estaremos completando um ciclo de 10 anos. Guarde isso. Será a 10ª conferência, onde nós estaremos aqui para a glória do Senhor, se assim Ele permitir. Amém? Olha só, nós já tivemos começamos com mulheres que marcam gerações, pérolas de grande valor, um jardim fechado, né? Foi isso, o jardim fechado? Era isso? E depois, quais mais, irmãs? Teve a do espelho, como é que foi? Mulheres no espelho. Teve por trás das máscaras, não é isso? E tantas outras que nós fizemos aí, estações, né? Foi a última aí que o Senhor fez. Mas enfim, quando nós nos reunimos, as pastoras se reuniram para buscar a direção em relação a essa conferência. A única coisa que nós saíamos de cada reunião era assim, vamos buscar, porque todas as vezes que nós nos reuníamos, nós não chegávamos a nenhuma decisão, nada. E nós somos então orientadas, a pastora Conceição nos orientando, falou, olha, vamos orar, buscar e jejuar, até que Ele nos responda, porque precisa ser algo que venha do coração dEle. Hoje faz todo sentido. Olha, enquanto aconteciam os apelos aqui, eu tive a oportunidade de andar pela igreja. Eu fui andar. Cada cena, cada irmã sendo ministrada, tocada, cada irmã buscando, não importava a maquiagem rolando, não importava quem estava do lado, não importava calçado sendo deixado do lado, não importava as lágrimas que caíam, não importava, nada mais importa do que essa presença que transforma as nossas vidas, E eu quero compartilhar algumas coisas com você nesta noite, algo que Deus tem colocado ao meu coração durante este tempo, para que nós pudéssemos encerrar, né? Eu confesso que assim, por alguns momentos, conversando com a minha liderança, falando, olha, de repente mudar, né? Eu acho que já tem 9 anos que essas meninas não aguentam mais eu fazendo encerramento. Eu falei, de repente, vamos mudar um pouquinho, mas ainda não foi dessa vez, quem sabe o ano que vem, mas dessa vez aprove o Senhor. E quem tem estado comigo de perto sabe, eu tenho feito bastante exames, está tudo caminhando bem. Há mais de 30, já tem acho que uns quase 40 dias, que quando alguém me pergunta como estou, eu tenho declarado, eu estou me curando em Jesus. E eu tomo posse hoje, em nome de Jesus, nesta data, que seja um memorial na minha vida, que o ano que vem eu possa estar aqui falando, olha, lembram-se daquele dia, e se Deus fez na minha vida, Ele é fiel para fazer na sua. Você que está em casa também, que tem nos acompanhado nesse tempo, em nome de Jesus, essa promessa da palavra do Senhor, sobre cura e cuidado, não é só para mim, é para vocês também, em nome de Jesus. As irmãs lá de Minas, que estão com a pastora Camila, as irmãs que estão lá com a Mércia, e em nome de Jesus, todas as demais que estão conosco. Irmãs, está surgindo cada testemunho, elas estão falando de uma presença que começa a acontecer, onde elas estão assistindo, no quarto, na sala, e que está sendo algo poderoso, e que elas estão sentindo cada momento do que nós estamos vivendo aqui, e isso é presente do Senhor, amém? Ok. O tema dessa conferência diz a busca, até que nada mais importa. E existem algumas coisas cruciais que desde sexta-feira nós estamos acompanhando, estamos vendo, estamos aprendendo, que fazem parte, que são cruciais para que isso aconteça.
É importante termos definido em nossas vidas um desejo, uma clareza e uma revelação, para que nós possamos agir com sabedoria e buscar. Temos que ter o desejo direcionado por aquilo que está no coração do Senhor para a nossa vida, de acordo com o que Ele tem preparado para nós, de acordo com o propósito estabelecido por Ele. Deixa eu dizer algo para você: você não nasceu por acaso, você é projeto de Deus. Talvez os meios que aconteceram sobre a sua gestação, talvez algumas aqui são frutos de um relacionamento aonde foi abusivo, ou até mesmo uma violência, mas deixa eu dizer algo para você: o que importa é que a partir do momento que você foi concebida, o propósito estava se estabelecendo para você ser curada na hora certa e para você curar na hora certa. E eu quero declarar, eu ministrei com algumas irmãs que puderam falar comigo acerca disso hoje, em nome do Senhor Jesus. Nada mais importa do que a busca por Ele e pela cura nas suas emoções que você recebeu hoje. Você não é um fruto de um abuso, de um estupro. Você é fruto do coração de Deus, em nome de Jesus. Ele preservou você até aqui. Foi Ele te preservou. Precisamos de clareza para saber o que nós devemos buscar. Desde sexta-feira, irmãs, que gritos eram aquele quando as portas fecharam? Uau! Essas irmãs são, meu Deus do céu, que povo abençoado para poder dar um choque de realidade em nós. Como foi bom poder realmente perceber a alegria de quem contemplava a presença e o desespero. E aí vem realmente uma pergunta: de que lado da porta nós estaremos? Algo importante para nós sabermos, temos uma definição realmente sobre isso. E precisamos ter uma revelação, que é o que fazer acerca daquilo que eu vou buscar. Porque se eu buscar, eu vou encontrar. Buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração, serei achado de vós. Ou seja, se estamos a procurar, se estamos a buscar, Ele se coloca à disposição. Então me buscareis e me achareis. Há uma afirmação: para aquela que busca, ela vai encontrar; aquela que procura vai achar, e Ele se deixará ser achado. Ele deseja isso, Ele quer isso. Eu não sei quantas tiveram a curiosidade de parar para pesquisar, pensar acerca dessa palavrinha buscar. Por quê? Porque é importante, é um verbo que tem como significado para nós esforçar-se por achar ou descobrir algo ou alguém, caçar, procurar. Olha só, e é interessante que assim não há rodeios, fica muito claro: busca tem a ver com procura intensa. Busca tem a ver com desespero para encontrar algo ou alguém. E no nosso caso, que a nossa busca, que o nosso esforço, que o nosso desespero seja para encontrar a presença dEle, porque dEle emana tudo o que nós precisamos, em nome de Jesus. Amém? E eu quero compartilhar ainda com você, nesta noite, o resultado dessa busca. O que acontece quando nós começamos a buscar essa presença tão poderosa, tão intensa? Essa presença que muda a história. Olha, minha irmã, não importa se você veio nos visitar, não importa quanto tempo você está conosco, mas entenda, quando nós buscamos a presença dEle e entendemos o que Ele é, quem Ele é,
nós começamos então a ter uma clareza de que nada mais importa, porque Ele é poderoso para mudar a nossa história, para destravar destinos. Eu quero declarar em nome de Jesus, mulheres que chegaram aqui nesta noite, com áreas que estavam travadas, com caminhos que estavam amarrados, com emoções que estavam sufocadas, em nome do Senhor Jesus, nós estamos buscando, e o que nós estamos recebendo desde ontem, e hoje, e neste momento, é testificação de que nele nós encontraremos respostas, de que nele nós encontraremos aquilo que nós precisamos, amém? Não é o que queremos, é o que precisamos. Desde sexta-feira, Deus tem deixado muito claro para nós. Inclusive, preparar a conferência para nós pastoras foi exatamente viver isso. Não tinha a ver com o que nós queríamos. Não tinha a ver com o que nós precisávamos. Vocês não têm noção. Tentamos trazer diversas pessoas. Tentamos ir atrás de fazer temas e tantas coisas. E a gente não percebeu que havia uma busca que precisava acontecer entre nós. E sabe, o sentimento que eu tenho, as pastoras aqui já várias vezes foram ministrar e falando sobre esse amor e falando sobre esse tempo, e nós estamos validando umas às outras, eu acho que como nunca, e isso é tão tremendo. Eu estava ali com o Rogério, olhando assim, na hora que nós estávamos cantando, dizendo assim, mas a igreja será arrebatada. E aí nesse momento eu falei, bom, até que isso aconteça, nós estaremos juntos, né? E olha só, o amor de Deus derramado no nosso coração. Eu virei para o Rogério e falei assim, amor, hoje eu amo as pastoras numa intensidade como eu nunca amei. De verdade, sabe, isso é poderoso. Eu falei, Senhor, obrigado, porque eu sempre tive bastante relacionamento e amor envolvido com a vida da pastora Lúcia e a pastora Conceição, bem próximas, e sim, tinha relacionamento com as outras, mas ainda não é esse nível de amor que eu estou sentindo hoje. Hoje eu tenho prazer, sabe? Hoje é delicioso de uma forma diferente. Hoje eu tenho convicção que é juntas que nós vamos alcançar outras mulheres e que através de nós há um fluir do Senhor. E eu quero declarar sobre você, mulher, aquilo que sobre nós é bom virá em dobro sobre você. Sabe por quê? É na unidade que a bênção é ordenada. Pastora Lúcia e Conceição sempre foram exemplos para nós, há muitos anos atrás, de unidade. E o tempo foi passando, a igreja foi crescendo, e muitas vezes, como a Lilian falou aqui, cada um morre por um lado, aquela coisa, mas esse é o momento de nós nos reconectarmos, em nome de Jesus, amém? Ok? Então olha só, eu quero compartilhar com você rapidamente um texto poderoso que tem muito a ver com isso que nós estamos vivendo desde sexta-feira. Eu gostaria que você fosse lá para Salmo 63. Salmo 63. Enquanto você abre a sua Bíblia aí, em Salmo 63, eu quero aproveitar desde já e agradecer, não vou citar nomes de ninguém, porque dessa vez a lista é gigantesca. Irmãos, irmãs, nós não teríamos condições de fazer essa conferência sem a ajuda de tantas irmãs abençoadíssimas e de tantos irmãos, viu? Coisa linda que nós estamos vivendo. Mas olha só. É interessante porque Salmo 63 está acontecendo um momento de uma busca tão intensa, de algo tão poderoso na vida de um dos homens mais conhecidos da Bíblia, porque ele foi escrito por Davi. E ele foi escrito em um momento muito delicado e em um lugar delicado. Em um lugar de verdade, onde havia as mais altas temperaturas. Esses dias fez muito calor, né, irmãs? Fez muito calor, pois é. Mas o lugar aqui, aonde ele estava,
quando ou ele escreveu, ou ele guardou, nasceu todo esse salmo no coração, e no tempo oportuno ele escreveu, não importa, mas que foi exatamente em um momento aonde ele se encontrava, realmente, nenhum dos pontos mais baixos do planeta Terra, de verdade. Ele estava localizado ali na região do Mar Morto, aonde, além de ser um lugar, claro, que contém muito sal, um calor intenso, insuportável, um deserto. E todas as vezes que nós falamos acerca de deserto, é claro que nós lembramos acerca da pressão, de dias intensos, de situações delicadas, que muitas vezes nós enfrentamos. E entenda, era o rei Davi, o homem segundo o coração do Senhor. Pastora, o que esse homem estava fazendo lá? Por que ele não estava no trono dele? Porque neste momento, exatamente, e eu quero só dar esse pano de fundo para que faça sentido para você, ele estava realmente em fuga, ele estava numa situação muito delicada, porque houve uma rebelião no coração do seu filho, e ele começou a persegui-lo porque queria o trono. Então havia um aperto, uma pressão, e este homem, rei Davi, foi levado para um lugar aonde havia muito calor, aonde havia um sol intenso e era um grande deserto. Pastora, por que você está dizendo isso? Porque pense bem, ele era o rei Davi, e nós somos mulheres de Deus, amém? E de tempo em tempo, às vezes acontecem situações que nos levam para deserto, que nos levam para lugares áridos, que nos levam para debaixo de sol escaldante, e algo acontece de uma forma poderosa e que precisa ser exemplo para nós em relação à nossa busca. Por quê? Porque olha só, dentro deste cenário, lá no deserto da Judéia, olha o que este homem começa a dizer. E eu quero que em nome de Jesus, você possa neste momento perceber a intensidade do que nós vamos ler em relação ao tema que Deus nos deu. A busca, até que nada mais importa. Imagine então a pessoa em um momento de bastante pressão, mas olha o que sai da boca desta pessoa e olha o que diz aí a palavra. Ó Deus, Tu és o meu Deus e eu te busco intensamente. Alguns estudos, amadas, diz que é de madrugada. Aliás, não seria novidade na vida de Davi. Você vai vê-lo novamente em outros momentos falando acerca de buscar a Deus pela madrugada. Era um homem que conhecia Deus, era um homem que andava com Deus. Olha só, eu te busco intensamente. A minha alma tem sede de ti. Este homem no deserto sabia o que era calor, sabia o que era sede. Deixa eu dizer algo para você. Existem momentos da nossa vida que eles acontecem para intensificar a nossa sede. Por quê? Porque quando nós estamos em momentos de muito calor, é aí que realmente começa a acontecer uma sede, uma necessidade de água. E ele continua dizendo assim, olha, a minha alma tem sede de ti. Todo o meu ser anseia por ti, numa terra seca, exausta e sem água. Eu quero contemplar-te no santuário e avistar o teu poder e a tua glória. O teu amor é melhor do que a vida. Até que nada importe, até que nada importe. O teu amor é melhor do que a vida. Deixa eu dizer algo para você. Não importa as circunstâncias difíceis que nós enfrentamos. Não importa se nós vamos alcançar ou não alguma meta por nós estabelecida. O que importa é a convicção de que o nosso Senhor nos ama, que o nosso lugar de destino é o céu, que nós estaremos com Ele para sempre na glória. É o que mais precisa importar para nós, que Jesus Cristo, Ele morreu para que nós pudéssemos ter vida e tê-la em abundância, vivermos os dias de vitória que Ele tem para nós na terra. Mas Ele avisou, Ele deixou avisado, e não desejou do coração, e nem profetizou, mas Ele avisou, teríamos aflições, teríamos dias difíceis, mas a presença dEle seria conosco, amém?
Versículo 4. Eu te bendirei enquanto viver, e em teu nome levantarei as minhas mãos. A minha alma ficará satisfeita do rico banquete, com lábios jubilosos a minha boca te louvará. Quando me deito, lembro-me de ti. Este homem está no deserto, este homem está diante de uma situação, mas ele começa a declarar que há um anseio maior dentro dele, que há uma sede poderosa dentro dele, e as saudades que ele começa a ter, não é do trono dele. Davi era rei, ele tinha um reinado, ele tinha um trono. Ele não começa a dizer, que saudade de estar no meu trono, que saudade de reinar aquele povo. Não, porque ele faz uma menção, como nós lemos, que a saudade está relacionada ao santuário de Deus, ou seja, na presença de Deus. Deixa eu dizer algo para você, aliás, perguntar. Você não se incomoda de ficar dias sem estar na comunhão, na igreja, no santuário, na onde o Senhor tem estabelecido como igreja? Porque assim, você sozinha na sua casa não é igreja. É justamente quando nós estamos em dois ou mais, não é assim? Que a presença do Senhor se manifesta. E detalhe, a igreja foi estabelecida para que nós pudéssemos congregar. Se é normal para você ficar uma semana, 2, 3, 4, sem estar congregando, você não tem saudade de estar com as irmãs, com os irmãos, de perceber a adoração que flui deste altar de uma forma tão poderosa e de uma palavra. Eu ouvi um testemunho de uma irmã aqui dizer o seguinte: como é bom ser confrontada sem se sentir acusada, em ministração aqui hoje. Olha isso, como é bom. Essa irmã entendeu. Ela entendeu, ela disse, como foi bom ser confrontado, ou seja, a palavra não me alisou, a palavra não me afofou, a palavra não, mas me confrontou, sem gerar em mim acusação. O que acontece com essa mulher? O coração dela começa a se abrir para um novo tempo, e isso aconteceu aonde? Na igreja, no lugar onde nós devemos amar estar. Irmã, tenha saudade de estar na sua igreja, no caso aqui, ou nos núcleos, né? E acho que foi a Aline, alguém aqui na mesa falou, foi dar um exemplo e falou, olha, não, porque nós no núcleo, e tal, falou, não, peraí, nós somos todos da comunidade da fé, não é verdade? Temos aqui recebido essa palavra. E olha só, aí a palavra de Deus, ele continua dizendo o seguinte, versículo 4. Eu te bendirei enquanto viver, e em teu nome levantarei as minhas mãos. A minha alma ficará satisfeita como rico banquete, com lábios jubilosos a minha boca te louvará. Quando me deito, eu havia parado no 6, né? Quando me deito, lembro-me de ti, penso em ti durante as vigílias da noite. Sabe por quê? Olha o versículo 7. Porque és a minha ajuda, eu canto de alegria à sombra das tuas asas. A minha alma se apega a ti, a tua mão direita me sustém. Me sustém. Preste atenção. Foi daquele lugar, daquela região tremendamente seca, onde havia escassez, numa terra salgada, numa terra quente, onde ele estava ali, realmente numa situação de pressão, e aquele lugar é capaz de matar muitas pessoas, se não houver recursos para que haja ali um momento de que haja um socorro para que ela se mantenha viva. Mas foi dali que aquele homem começou a perceber e liberar algumas coisas que têm a ver conosco nesta noite, em nome de Jesus. Por quê? Porque quando ele começa a declarar, ó Deus, tu és o meu Deus, e eu te busco intensamente, e eu tenho sede de ti. Isso nos faz lembrar de Salmo 42, assim como a corça anseia por água, assim como a corça anseia por água, eu tenho sede, a minha alma tem sede de ti. Deixa eu dizer algo para você, a corça é um animal como um veado, e foi interessante porque domingo eu estive ministrando na igreja do pastor Anderson, lá a gente fala igreja do pastor Anderson, igreja do pastor
pastor Rogério, mas é modo, né? Eu estive na comunidade da fé do Lajeado, e foi poderoso estar ali com os meus irmãos, e a irmã Adriana foi ministrar o ofertório, e ela estava falando exatamente sobre isso. Eu falei, eita Deus, o Senhor é tremendo. Exatamente isso. A corça é um animal, e preste atenção, olha que tremendo. Por que que o salmista faz referência a ela? Porque a Bíblia diz o seguinte: assim como a corça anseia por água. Por que que é ansiar? É desejar, mas é desejar muito. É desejar muito. E ela deseja por água. Por quê? Porque ela tem uma necessidade extrema. Porque quando ela fica um período sem beber água, sem estar em contato com a água, ela começa então a suar excessivamente, ao ponto de, se passar muito tempo, a pele começa a rachar, e ela começa não só com o suor, mas com as rachaduras do seu corpo, a simplesmente liberar um odor, começa a sair um cheiro que os predadores dela começam a perceber e vão à caça dela. Ela, sabendo disso, percebendo o estado do seu corpo, ela começa então a simplesmente levantar o seu focinho e começa a procurar o cheiro das águas, onde pode haver águas. E tem algo que os cientistas, os estudiosos falam que eu acho tremendo, que diz assim, que é uma cena linda, quando uma corça começa a tentar farejar água, que quando ela percebe a direção que vem, ela começa a saltar em direção à água. Ela vai com mais rapidez, e ela salta, ela vai em direção. E quando ela chega neste lugar, ela não se dá por satisfeita só em beber. Na grande maioria das vezes, quando o seu corpo já chega a estar num estado mais delicado, a sua pele mais delicada, ela entra nessa água e costuma ficar realmente uma boa parte do seu corpo mergulhada nela, para se sentir não só refrigerada, hidratada, mas também segura. Pastor, o que isso tem a ver? O que tem a ver é que desde sexta-feira nesse altar, o que mais tem acontecido aqui é jorrar água. É uma fonte inesgotável de água da vida jorrando neste lugar. São palavras, são louvores, são memoriais, são momentos proféticos, são liberações de validações, são curas que têm acontecido exatamente neste altar. Não são águas paradas, é uma água em movimento, porque o movimento é do céu, é presença de Deus, e nós temos percebido que há um grande rio neste lugar. Houve uma visão na sexta-feira à noite mesmo, que o bispo teve aqui no momento da oração. Iniciando, ele falava o seguinte: olha, eu vejo como uma grande fonte, algo poderoso nesse altar. Eu ainda falei, bispo, que tremendo, porque é exatamente desta maneira que eu comecei a enxergar, quando eu comecei a ler a palavra, a buscar essa palavra, para falar com a vida das irmãs. Por quê? Porque a diferença está, aliás, o segredo está no nosso comportamento, como nós estamos realmente recebendo aquilo que está sendo passado. Por quê, minhas irmãs? Porque será que nós podemos dizer, assim como a corça anseia por água, assim a minha alma tem sede? Então nós devemos dar sinais que estamos sedentas, porque nós queremos, em nome de Jesus, que todo o anseio do nosso coração, que todo o desejo do nosso coração possa culminar, possa realmente ir para o caminho de deleite, que é sermos cheias, que é sermos tocadas, que é sermos restauradas e, acima de tudo, refrigerada por essa presença, por essas águas que fazem a diferença sobre as nossas vidas. Amém? É interessante, porque quando uma mulher, ela está em busca de Deus, ela faz de Deus o seu maior desejo. Ela consegue entender que nada mais importa, não é
porque ela está desvalorizando família, emprego, sonhos. Não, é que ela entende que a fonte maior que vai dar tudo isso para ela é Deus. Ela percebe que se ela tiver Deus, se ela buscar Deus, se ela buscar intimidade, comunhão, vida em Deus, então todas as demais coisas serão acrescentadas, direcionadas. O nosso foco precisa ser Deus. A pastora Conceição, quando foi aqui orar, ainda falando com o Rogério, fez um trocadilho aqui, uma brincadeira, falando o seguinte: olha, então porque ele é o maior amor da sua vida. Não, peraí, depois de Jesus é o maior amor da sua vida. É verdade. Aconteceu uma cena engraçada no carro ontem, saímos daqui indo para casa, e aí nós falávamos acerca de um assunto de como deve ser muito difícil quando nós perdemos alguém, depois de caminhar tantos anos, né? Nós estávamos falando acerca disso. Olha, como deve ser difícil para alguém que perdeu o seu cônjuge depois de uma caminhada. E aí, irmãos, eu fui tão inocente. Eu peguei a mão dele, assim, ele estava dirigindo, eu coloquei a mão assim. Aí ele pôs a mão, eu falei: amor, não me deixa não. Presta atenção. É verdade, irmãos. Aí ele falou assim: amor, não me deixa não. Aí ele virou para mim, como é que você falou, amor? Você falou assim, como é que você falou? Aí você falou assim: não, mas quem disse que eu vou te deixar? Eu não vou não. Aí eu fiquei esperando o restante, né? Eu falei: então quer dizer que eu vou primeiro? Aí ele começou a rir. Ele falou: mas você estava aí pensando que você ia ficar e que eu é que ia? Então, eu falei: não, peraí, deixa eu entender isso. Mas sabe qual é a grande verdade, irmãos? É que assim, no céu não vai ser dado em casamento, né? Não é verdade? Mas assim, eu falei para ele, eu falei assim: não, meu amor, mas eu gostaria de passar prolongada aí contigo, se Deus permitir, assim, que o Senhor vai cuidando de nós. Aí virou um jargão. Toda hora ele passa assim perto de mim e fala assim: eu não vou te deixar não. Aí eu falo: então sou eu que vou ter que ir, né? Aí a gente brinca, né? Eu falo: eu também não. Falei: então a briga é boa, né? Aí depois dessas orações aqui, pensa: eita, arruma os irmãos aí para orar para você, meu filho. Em nome de Jesus. Não é verdade? Oh, Jesus! Então olha só, uma mulher em busca de Deus, faz de Deus o seu desejo, ela coloca em Deus todas as suas expectativas, e ela coloca todo o seu coração, e ela anseia em receber dele, porque ela sabe que ela terá o que ela precisa, e não somente o que quer, ou o que deseja, mas o que ela precisa. Neste final de semana, você sabe, irmãs, o que nós recebemos aqui até agora, o que nós precisávamos, é o que nós precisávamos, e estamos daqui a pouco encerrando, e vamos concluir recebendo ainda tudo que Ele tem para nós, sem deixar que nada, nem o cansaço, amém? Nem a fome. Tem gente com fome aqui? Quem está com fome, levanta a mão. Ai, gente, a gente já teve uma aula com a Terezinha tão legal, a maçã deu fome. Cadê a Terezinha? Dá um sinal para mim onde você está, prima. Deu fome. Ela deu fome. Vocês lembram aqui? Vocês viram aqui a informação? Ela falou assim: olha, tem gente que come maçã para tirar a fome, a maçã dá fome, né? Quantos aqui já comeram maçã para matar a fome? Fala a verdade. Eita, acho que nós erramos no lanche, né? Tudo bem, meu Deus. Mas olha só, vale a pena. Sabe, então é muito importante que eu e você possamos olhar para este momento da vida de Davi, um homem segundo o coração de Deus, e nós como uma mulher segundo o coração de Deus, precisamos realmente buscar de Deus e fazer Ele ser a maior fonte do nosso desejo, porque todas as outras coisas são corruptíveis, mas a nossa salvação não, a presença de Deus não, aquilo que nós vivemos aqui não. Irmãs, não abra mão da tua cura, não abra mão do que você recebeu neste lugar, não abra mão. Eu estava ali fora e uma irmã me procurou e falou assim: nossa, olha pastora, desde ontem eu só tenho brigado com meu marido, ele tem realmente começado a ligar o tempo todo para cá, a falar comigo,
a me questionar, a implicar porque eu estou aqui, a questionar isso e aquilo e aquilo. Eu quero declarar sobre a vida não só dela, ela sabe, ela está aqui, mas sobre a vida de outras mulheres, que se você está aqui e deixou uma situação mal resolvida, encabida até lá com seu cônjuge, em nome do Senhor Jesus, a tua busca vai valer a pena, a tal ponto de nesse momento esse homem ser tocado pelo Espírito Santo. E eu declaro que quando você chegar na tua casa, por causa do anseio do teu coração, você está ansiando a presença dele, esse homem, em nome de Jesus, será tocado, e você vai ter experiências para compartilhar, em nome de Jesus, amém? Jesus, amansa os homens lá, por favor, amansa, olha lá, sim Jesus, é verdade, precisamos disso, quando nós olhamos acerca do momento em que Davi fala acerca dessa ânsia de ter sede pela presença dele, onde nós vemos o salmista novamente falar a respeito de como uma corça anseia por águas. Nós vemos o próprio Jesus dizendo assim lá em João 7, dizendo o seguinte: quem tem sede, venha a mim e beba, pois as escrituras declaram, rios de águas vivas brotarão do interior de quem crer em mim. O nosso Senhor tem toda a água que eu e você precisamos. Então nessa noite, queira beber dessa água, anseie pela presença dele, deseje. Por quê? Porque quando nós estamos buscando pela presença dele, ele nos renova. Irmãs, a grande maioria esmagadora de nós está só o farelo nesse lugar. É só a carcaça, né? Não é assim que brincam? É a carcaça. Mas eu vou dizer uma coisa para você. Eu estava sentada ali, eu fiquei mais sentada na hora do louvor. E ali eu olhava para esse altar, eu via aqui a Sheilinha, o povo tudo pulando, os adolescentes, eu gosto disso, pulei bastante, dancei, as meninas da dança, o pessoal, os meninos arrebentando ali olha, coisa linda. E eu olhei assim, eu falei, Deus, eu estou tão cansada. O meu físico está tão cansado. Aí daqui a pouco vem o apóstolo e vai ali orar por mim. Fala, Senhor, renova a vida da tua filha. E faz uma declaração de pai ali poderosa. Aí, quando eu me vi subindo neste lugar, aí a Ceicinha falou, vem Rosinha para cá. E eu vim aqui, quando eu parei aqui, e falou assim, das irmãs orando, da cura chegando. Irmãs, eu fui tomada por uma renovação do meu vigor, que assim, diante de Deus, se as minhas pastoras falassem para mim, Rose, inicia uma conferência amanhã, nós vamos, irmãs, nós vamos, sabe por quê? Porque não é de mim, não provém de mim, mas eu tomei posse, o que sai deste lugar, tem poder sobre a minha vida. Eu tive pessoas orando por mim, que buscam a Deus, que conhecem a Deus, que a face está diante dele. A minha busca é por cura. Não, a minha busca é por cura. Eu sou fruto de uma cura na vida da minha mãe, como vocês sabem. Eu falei, Deus, e eu declaro, irmãs, porque as pessoas que têm estado comigo sabem, eu estou me curando. Irmãos, eu vou pegar todos aqueles exames e em nome de Jesus, eu vou glorificar o nome do Senhor. Em nome de Jesus, eu já quero declarar algo para vocês, porque vocês têm orado. A última vez agora que eu tenho médico dia 29, guardem bem isso. Dia 29 eu vou ter o médico, o neurocirurgião, mas eu tive agora com uma neurologista que foi fazer uma avaliação dos meus exames. E a palavra dela, para mim, é a segunda em menos de 10 dias. E eu segurando a informação, falei, Deus, né, vai movendo. E ela disse o seguinte, olha, na sua cervical, presta atenção, na sua cervical, existe aqui, olha só isso aqui. Quando ela circulou, eu falei, oh Jesus, está escuro esse negócio assim, sabe? Era uma rodinha escura, passando bem ali. Aí ela falou assim, olha, isso aqui é como uma cicatriz. Isso aqui é uma mancha assim, olha, isso aqui é uma sombra. Olha, eu não estou vendo nada demais nisso aqui não.
Vamos procurar, vamos ver aqui outras coisas aqui para tratar, uma dor muscular aqui, algo aqui embaixo na lombar que você precisa tratar, que você já sabia, mas a minha maior situação, que a gente veio para a igreja para orar, para buscar com os irmãos, tanto que assim, a minha mãe está ouvindo isso agora, minha mãe não sabia, porque eu a poupei, porque eu conheço ela, é que assim, houve primeiro, não um diagnóstico fechado, foi uma palavra do médico liberada, dizendo que na minha coluna, na parte da cervical, na medula, havia um nódulo, e ele expressou muita preocupação. Eu não estou aqui desmerecendo, entenda, porque eu não vou desmerecer o poder do meu Deus. O que eu declaro é o seguinte: se ele viu, tudo está tudo bem, se foi diagnóstico certo ou não, não me importa. O que importa é que, na verdade, eu tive medo, e eu corri para o pé do Senhor e corri para os meus, corri para a família espiritual e para a minha família natural, porque imediatamente eu falei com a minha irmã, com o meu irmão e com os meus sobrinhos, e falei, o pai e a mãe ainda não é para saber de nada, porque não está acontecendo nada demais, em nome de Jesus, e eu vou me curar, em Cristo Jesus eu vou receber essa cura. Então, olha só, mãe, não se preocupe, continua orando pela sua filha aqui, mas olha, ouvi do médico, aquele que estava dizendo, havia um nódulo, ele falou o seguinte, olha, existe uma mancha neste lugar, que é como uma sombra, e parece ser uma cicatriz. Pensa se dia 29 eu não vou buscar esse resultado, e vai ser só nada, eu tenho certeza, e a testificação foi aqui, irmãos, eu fui gerada debaixo de um legado, eu não vou abrir mão disso, até que nada importa, nada. Eu vou viver a promessa, eu decidi, eu vou viver a promessa, eu não serei roubada nem um dia da minha vida. Tu vai ter que me aguentar, marido. Eita!